Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecido ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concebido, poder estarmos aqui mais uma vez, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre um tema, é a tradição vela Deus de você. Quando nós falamos sobre a tradição, nós olhamos para o que o profeta nos explica e nos dá vários entendimentos do que é tradição. Quando ele diz que quando Jesus esteve na primeira vez aqui, andando na terra, naquele corpo, aquele véu de carne chamado Jesus Cristo, quando Deus, que ali nós cremos que era Deus, naquele corpo. Então nós entendemos que a tradição velou Deus deles. O sistema religioso não podia ver Deus naquele dia. Mesmo eles sabendo que havia uma promessa da vinda do Messias, mesmo eles lendo Isaías decorado, eles sabiam que Isaías havia dito: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Mesmo eles sabendo de tudo isso, mas a tradição velou Deus deles. O que era a tradição? Era os rituais, os dogmas, que eles haviam tomado aquilo como uma doutrina e não despertar através de uma revelação dada por Deus para entender o que aquilo representava. Eles continuavam fazendo o sacrifício do animalzinho, levando lá para o templo, espargindo o sangue no propiciatório e tudo aquele rudimento. Eles continuavam fazendo aquilo. Porém, o Cordeiro de Deus, aquele verdadeiro, o real, quando se manifestou, eles não puderam saber. Eles sabiam do ritual, tudo como teria que ser feito, mas eles não sabiam distinguir que aquele Jesus era o verdadeiro cordeirinho em que eles faziam ano a ano, sacrificando lá no templo, derramando sangue. Então o profeta nos explica que a tradição, o sistema, eles não compreendiam da onde Jesus havia vindo, porque Jesus não tinha vindo do sistema organizacional deles. Jesus não tinha vindo da família. E, no entanto, que para ser sacerdote naquele tempo, tinha que ser provado a família e tudo. Vocês lembram, né? O profeta disse que ninguém podia acusar aqueles homens de nada, porque eles tinham vidas libadas, quer dizer, vidas eles não podiam apontar nenhum erro, nem neles, nem na família e nem na descendência para trás. Porque se houvesse algum erro, algum escândalo, isso desqualificava ele como sacerdote. Então eles conheciam a lei, eles eram bem radicais nisso. Mas, no entanto, eles não puderam ter a revelação. Por quê? Porque a tradição velou Deus deles. Quando eu coloquei este tema, atualizando para nós hoje, nós temos visto através da mensagem que a tradição religiosa hoje também vela Deus. Eles não conseguem entender, eles não conseguem ver Deus hoje manifestado. Eles não conseguem, eles esperam aparecer um Deus de uma forma, quando ele disse na sua promessa, como ele haveria de vir, como ele haveria de se manifestar, o porquê ele teria que se manifestar. A sua palavra declara tudo isso, mas a tradição deles não deixam eles ver. Por isso que sentimos a direção de Deus de colocarmos este tema. Não é uma pregação minha, não é algo que eu estou querendo introduzir ou colocar na cabeça das pessoas, mas nós tiramos este tema da própria mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Só o tema já desvela Deus para nós. Vocês lembram que quando nós estudamos aqui a mensagem, o desvelar de Deus, onde ele mostrando que os gregos cruzaram a terra para ver Deus, e quando chegaram a estar diante de Deus, que era Jesus, eles trupicaram no véu de carne. Eles achavam que eles iriam encontrar algo sobrenatural, mas quando viram um homem. E o profeta diz: Deus estava velado nele, e eles não puderam ver.
eles tropeçaram no véu de carne. E vocês lembram que o profeta diz, e hoje é da mesma forma? Quando o profeta nos traz para hoje, ele diz, hoje é da mesma forma, o que acontece? O véu de carne tropeça a Deus. As pessoas tropeçam no véu de carne de Deus hoje. E nós sabemos que o véu de carne de Deus hoje, que Deus usou para manifestar e nos falar a palavra, nos dar todo o conselho que nós precisávamos, foi no corpo chamado William Marion Branham. Não estamos citando que William Marion Branham era Deus, porque se fosse, era um anticristo. Vocês lembram do estudo de Apocalipse? Ele mesmo disse, olha, vocês vão ser culpados de eu parar de pregar, porque vocês estão falando isso. Eu não sou Jesus Cristo, estão dando-me uma honra que não me cabe a mim. E como nós entendemos isso? Realmente, o anjo que revelou a João o Apocalipse, tal manifestação de Deus foi tão grande, que João pensou em que aquele anjo fosse Jesus Cristo. E o que João fez por 2 ocasiões? Se prostrou diante do anjo. E o anjo disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, adora a Deus. Então, o que nós temos diante de nós é uma manifestação do Filho do Homem. A segunda vinda de Cristo se dá numa manifestação. Lucas 17:30. Como aconteceu lá nos dias de Sodoma, assim seria na vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem teria que se manifestar novamente. Há aqueles que dizem, olha, não, hoje é Cristo. Mas o profeta, nós lemos aqui nessa mensagem, no início da mensagem, ele diz, aquele Jesus era Cristo. Ah, hoje não, hoje a promessa da coluna de fogo, a coluna de fogo é Cristo. Aí vem, e nós olhamos lá na escritura, quando a coluna de fogo encontrou Paulo no caminho de Damasco, e aquela luz que o trouxe uma cegueira, e ele caiu de cara no chão do pó, e ele perguntou, quem és tu, Senhor? E o que a luz respondeu? Eu sou a terceira pessoa da Trindade? Eu sou o Cristo, a unção? Não, ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é dar-te coisa contra o aguilhão. Então vocês vejam só, que Deus ele usa as suas formas para manifestar, era Deus em morfe. Nós vimos ali a diferença de Deus conosco, Deus em nós, Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Há uma diferença aí. Quando o Filho do Homem esteve aqui na terra, era Deus conosco. A manifestação do Filho do Homem. No dia de Pentecostes, quando ele desceu como Filho de Deus. Manifestado como Filho de Deus. Já era Deus em nós. Filho de Deus. Agora, haveria uma promessa que entre o Filho de Deus e o Filho do Homem, após as eras, porque ele teria que ir no final da era, no final das 7 eras da igreja, ele teria que se manifestar como Filho do Homem, não Deus em nós, Deus conosco. Vocês estão me entendendo? Então, como que Deus se fez carne em Deus conosco? Ele teve que usar um véu de carne, ele teve que manifestar. Aquele que existe por si mesmo, Elohim. Por isso que o profeta diz, aquele que apareceu lá a Abraão, não era Jesus, porque Jesus não havia nascido. Era Deus Elohim, aquele que existe por si mesmo. Por isso que ele tomou um punhado da terra, fez um corpo, disse, Miguel, entra aí. Tomou um outro pouco, falou, Gabriel, entra aí. E tomou um outro pouco e fez um corpo para si mesmo e entrou. E quando nós olhamos para isso, nós ficamos como religiosos, esperando uma vinda do Senhor, porque Ele vai vir nas nuvens, e os anjos vão tocar, e eu vou ouvir uma trombeta. Existem tecnologias hoje no mundo, em que eles estão tentando acessar através da tecnologia do 5G, que já em alguns países já tem, né, eles estão utilizando isso, para haver uma comunicação sem você abrir a boca. E tem um projeto da NASA em andamento para isso. Você escutará, porque usará as ondas. As ondas se conectarão com você. Não sei se vocês já viram, existe vou dar bem mais um exemplo para vocês. Existe um fone de ouvido hoje, que como nós escutamos,
sons aqui, né? Ele tem que ouvir o som aqui no buraquinho do ouvido, não é isso? Correto? Nós escutamos aqui, o som entra aqui. Mas existe um tipo de fone hoje, já é uma tecnologia, que você coloca aqui, ou aqui, e você está ouvindo do mesmo jeito. Não é que tem uma caixa de som virada aqui para você. Não, ele emite um sinal através de uma onda, e você, através desta onda, capta o que ele está transmitindo para você. Não é, mas pode ser como um Bluetooth. Você pega um celular aqui e você transmite para a televisão lá, pelo Bluetooth. É uma onda. Vocês estão me entendendo? Então já tem essa tecnologia hoje. Um fone de ouvido. Ele não precisa colocar dentro do seu ouvido para você ouvir. Mas ele trabalha com uma onda. Então eu vi uma vez, muitos anos atrás, uma reportagem que eles estavam fazendo um teste numa cidade, emitindo um som de trombeta, através dessas ondas. As pessoas estavam ouvindo, mas não era uma caixa de som que estava ecoando, não. Era uma onda, eles estavam utilizando esse tipo de onda. Agora tu imagina quando eles tiverem essa tecnologia completa. E eles emitiram uma onda de trombeta soando. Opa, trombeta soando. E eles têm satélites produzindo por imagens holográficas. Existe um parque nos Estados Unidos, eu não sei na onde que é lá, que as pessoas sentam na arquibancada e assistem o espetáculo. O espetáculo é tudo holográfico. É tudo. E tem um projeto da NASA aí, que eles querem dizer que eles vão projetar uma imagem lá no céu, e aí usam esse sistema de som para passar pelos ouvidos. As pessoas estou ouvindo uma trombeta, a pouco vem um holográfico lá em cima, e Jesus, ou então agora é a vinda de Jesus. Vocês estão me entendendo? Então o negócio está muito mais além do que vocês podem imaginar. Agora, isso vai enganar muitas pessoas. Só não vai enganar o verdadeiro eleito. Porque o eleito não está esperando uma vinda lá. Ele já viu esta vinda aqui. No final desta mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós, o profeta diz: nós temos visto o sinal da sua vinda. Qual é o sinal da sua vinda? As pessoas não conseguem compreender. E ficam-se dentro dos tabernáculos da mensagem e pregando algo, não, que vai acontecer, e vai acontecendo que o profeta disse que estava acontecendo lá. Se o sinal da vinda dele estava acontecendo lá, tu imagina hoje, quantos anos nós estamos aqui? E a coisa não aconteceu ainda, porque estão esperando. Não é à toa que, por isso que diz que o rapto vai acontecer, e as pessoas continuarão pregando arrependimento, continuarão pregando batismo, continuarão pregando santa ceia, continuarão pregando tudo isso. E no entanto o povo já subiu e eles nada souberam disso. Jesus veio na sua primeira vinda, amém? Todos nós cremos que ele veio na primeira vinda, amém? Isso já não é dúvida para nós. Ele veio na sua primeira vinda, cumpriu o objetivo dele e foi embora. Eles continuaram com o sistema religioso deles. Até hoje o sistema hebraico estão esperando o Messias se manifestar. Até hoje estão esperando o Messias. Eles não puderam ver. A segunda vinda de Cristo se dá da mesma forma. Estão esperando ainda. E não entenderam. O profeta vem e nos fala sobre o drama, sobre Shakespeare, aquela história de amor, né? Que ele vem e arrebata ela de noite. O drama, quando conta essa história, as pessoas ficam ali, o profeta estava contando uma historinha, um livro, vou ler para você entender. E eles não conseguem perceber o que estava acontecendo ali mesmo. Eles não estavam conseguindo compreender, por isso que o profeta pregou, a presença de Deus não reconhecida. A presença de Deus não reconhecida, a união invisível da noiva. Olha os temas que o profeta pregou. Escolhendo uma noiva, o casamento do cordeiro, divórcio e casamento. Casamento e divórcio, né? Pegam aquilo só para o material. Porque a mulher casou, não pode separar, porque se separar vai ter problema e tal. E muitos dizem até que perde a salvação, mas não tem lugar nenhum dizendo que você separar, você vai estar perdido. Qual tem um lugar nisso? Quando o profeta pregou, vieram buscar ele, irmão Branham, e agora? Eu estou casado segunda, terceira vez, eu já tenho filhos lá, e como é que eu faço? Ele disse, permaneça do jeito que está.
Não repita os erros. Está lá na mensagem de casamento e divórcio. E ele pregou 2 mensagens dessa. Então, irmãos, ele pregou uma em 56, se não me falha a memória, e outra em 65. Em 65 ele colocou a coisa toda em ordem. Mas quando ele vem e fala sobre o casamento e divórcio, ele diz que a primeira esposa de Cristo, a primeira, ela recusou, rejeitou. O profeta vem e faz uma correlação com Esther, né, e Assuero, a rainha Vaste casada, rejeitou, né, o rei. O poderoso Deus desvelado perante nós, é o que nós estamos estudando. Tem, sim. Então, vocês vejam só, aí o profeta faz a correlação de Esther. A correlação. Então as pessoas não conseguem compreender que tudo é uma história do que está desenvolvendo hoje no programa divino. Aí perdemos-se tanto tempo dentro dos tabernáculos, falando disso, daquilo, cura, e aquela coisa, tudo bem, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, isso nós sabemos. Mas o que é que está fora da tradição? Aquilo que os selos trouxeram para nós. Aquilo que foi revelado nos selos. A tradição não conhece isso. A tradição faz além. A tradição, ela inibe você de ver isso. Ela não permite você ver isso. Porque ela está velada. E por ela não ver, por ela estar velada deles, eles não conseguem ver e enxergar. Por isso que nós temos tomado este tema. A tradição vela Deus de você hoje. Então, essa é uma explicação por que nós tomamos este tema. Não é o tema que o profeta pregou, o profeta não pregou nenhum tema desse, mas se nós tomarmos as mensagens, e no culto passado eu tomei a mensagem o desvelar de Deus e trouxe uma porção falando sobre isso. E tantas mensagens tem? Porque será que Deus nos tirou da denominação para nos colocar dentro de uma denominação? Será que Deus nos tirou de um sistema religioso para nos colocar dentro de outro sistema, comandado por homem? Para Deus, Deus não confiou a sua esposa a homens. Vocês lembram da história de Esther, né, e o rei Assuero? Aquelas que eram separadas, as virgens, para futuras esposas do rei, quem cuidavam delas eram eunucos. Não podia, o rei não podia destinar mulheres para cuidar da esposa do rei. Por quê? Porque elas poderiam matar com ciúmes, para querer ocupar o lugar. Aí o profeta vem e diz: quem cuidava da esposa do rei? Os eunucos. Aí o profeta vem e fala na mensagem: eunucos eram homens castrados quimicamente, homens que não tinham sua semente. Então eram homens separados para aquilo. Eles não poderiam tomar a esposa do rei e colocar a semente deles, né, porque eles eram castrados. E eles tinham 7 eunucos. E quando nós olhamos para o espiritual, nós entendemos quem são os 7 eunucos. 7 mensageiros das eras. Que eles não podiam colocar a sua semente, a sua ideia, no ventre da esposa. Vocês estão me entendendo? Isso é a profundidade da palavra. É isso que as pessoas não conseguem entender, não explicam para o povo. Então o William Branham, ele não tem nada a ver com isso, com esta mensagem. Por isso que ele diz: olha, eu sou o único que quando ele chega, ele usa para falar. Eram homens eunucos, considerados eunucos, que não podiam colocar a sua ideia, o seu pensamento no ventre da esposa. Por isso que foram homens comissionados por Deus para um trabalho, para um serviço. Não foi à toa que o profeta diz, em um certo momento, ele vivia dizendo: o povo me considera como um profeta, mas eu não me considero. Eu não me considero. Mas teve um momento que ele, tomado pelo Espírito de Deus, disse: eu sou a voz de Deus para vocês. Não era o William Branham falando. Vocês estão me entendendo? Não era o William Branham falando. Nós precisamos entender quem tomou posse daquele corpo para poder manifestar, para poder falar. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações e nos ajude a entendermos todos esses mistérios. Porque senão ficamos aqui perdendo o nosso tempo
indo para a igreja, pensando que estamos fazendo um trabalho para Deus, e aí vamos seremos achados um dia, tentando fazer um serviço para Deus fora da vontade de Deus, achando que estamos fazendo algo para Deus e Deus não está recebendo. E na mensagem, o Éden de Satanás, o profeta vai muito mais além. Que mensagem? É de estremecer, bambear as pernas. O profeta vem dizer assim, que inconscientemente as pessoas estão na igreja, adorando ao Senhor, dizendo, Jesus Cristo é meu Salvador, Jesus Cristo é isso, Jesus Cristo é aquilo, e o profeta diz que inconscientemente estão adorando a quem? Se vocês leram a mensagem, ouviram, quando nós trouxemos a mensagem aqui, o profeta diz, inconscientemente eles estão adorando a Satanás. Se você toma o primeiro selo, o profeta diz que quando Jesus Cristo, ele subiu ao céu, assentou-se no trono do Pai, ele recebeu um novo nome. Por isso que as denominações clamam, e ele não pode ouvir. Há um mistério aí. Nada sabem. Qual é a igreja que não clama o nome de Jesus Cristo? E eu te pergunto. 7:22, muitos virão naquele dia em São Mateus, me dirão, Senhor, mas em teu nome fizemos isso? Em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Falavam tudo no nome de Jesus. Operava no nome de Jesus. Então nós precisamos entender o tempo em que nós estamos vivendo. Qual é o mover de Deus hoje? Não é o mover de Deus ontem. Não é o mover de Deus amanhã. Mas é sim o mover de Deus hoje. Para que assim nós possamos ser achados adorando ao Senhor de uma forma real. Não é quantidade, sim qualidade na presença do Senhor. Amém? Vamos todos colocar de pé. Essa foi apenas uma introdução. Damos boas-vindas à nossa irmã que está conosco e trouxe a princesa, né? Para estar conosco. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos lendo Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, que diz, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem o Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade que tens concebido de poder estarmos aqui na Tua presença. Ó Deus bendito, temos ouvido a Tua palavra, Senhor, temos entoado louvores a Ti, engrandecido o Teu santo nome, ó Pai, de uma forma sobrenatural, de uma forma atual, com louvores que realmente exaltam a Ti e mostram o real tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Ó Deus bendito, agora estamos dispostos a ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que Tu possas partilhar o pão da vida para nós. Este pão é o verdadeiro pão da vida, na qual tanto nós necessitamos, e ao qual, quando nós comemos, saciamos nossa fome de nossas almas, do nosso espírito, que é a revelação da Sua santa palavra, Pai. Ajuda cada um dos Teus filhos que aqui estão presentes, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas a porção daquilo que eles tenham necessidade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, Tu possas curar o enfermo e libertar o cativo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis nos assentar? Vamos cantar um louvor bem breve e logo queremos dar sequência com a mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós.
página 21. Não. Adoremos a Ele, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Chamando-me a uma consagração. Ouço sua voz chamando-me à casa de meu pai, onde há um lugar preparado para mim. Como filho perdido, andei no mundo de pecado, mas seu amor me chamou a regressar a Ele, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Eu vejo coisas que faltam em mim, e ao brilhar com luz eu vou em busca até encontrar. Cada virtude deve estar em mim, Senhor, pois sou chamado à completa estatura de um homem perfeito, pois Ele está a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Estou entrando em níveis mais altos, em expectativa para o sobrenatural acontecer, pois a hora chegou para esta realidade, quando o impossível se manifestará em mim, pois Ele está chamando-me.
Já estamos resolvendo, irmãos. Só um pouquinho de paciência. E aí que os irmãos já estão... Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Mensagem do poderoso Deus desvelado perante nós, página 21. Os irmãos vêm através da internet, depois nos confirmam assim que voltar o som para nós. Há um atraso aqui, né? Quando estamos falando aqui, demora um tempinho para poder estar aí para vocês do outro lado. Saindo meio cortado, né? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós vamos indo aqui, irmãos. Os irmãos do som já estão tratando de consertar aí, para que vocês possam ouvir. Na página 21 da mensagem, poderoso Deus desvelado perante nós, ele nos diz assim: o mesmo ser que desceu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que está manifestado hoje, de glória em glória. Está de volta à semente original, com o batismo do Espírito Santo, com os mesmos sinais, maravilhas, mesmo batismo, mesmo tipo de pessoas agindo do mesmo jeito, com o mesmo poder, a mesma sensação, é de glória em glória. E a seguir será transformada desta glória num corpo como o próprio corpo dele, onde o veremos. Abraão viu a mesma coisa. Agora note, vemos como foi mudado. Como foi mudado? Desde o Calvário, fomos convidados a compartilhar a glória dele. Agora, em 1 Coríntios 12, todos nós fomos batizados, formando um corpo. Por um Espírito, todos nós fomos batizados. Não por uma água. Um Espírito. Um Espírito, todos nós fomos batizados. Isso mesmo. Agora, então, tornamos-nos parte dele. Espero que eu não esteja segurando vocês demais. Está vendo? Espero que não esteja. Mas é justamente como uma grande sinfonia que esteja tocando ou representando um drama. Não conheço muito a respeito de sinfonias ou dramas, mas eu estava assistindo esta peça, da qual eu estava falando, Carmen, quando a minha filha e os outros estavam nela, e eles estavam representando nessa sinfonia, em Carmen, eles estavam representando, a música estava representando a mesma coisa. É assim que é quando você é batizado pelo Espírito Santo em Cristo. Ouvia falar
da história do grande compositor russo que compôs Pedro e Lobo, e como eles representam isto em símbolos e tudo mais. E qualquer um que conheça a história, que esteja lendo no papel e possa ouvir essa sinfonia, como ela representa isto, o drama, interpretando, ora, eles conhecem todas as mudanças. Eles podem olhar aqui e ver a mudança. Mas agora, o que acontece se o compositor escrever alguma coisa e vermos que isso não é representado direito? Vemos então que tem alguma coisa que acontece. Tem alguma coisa faltando. Quando vemos eles, aquele que compôs, criou e escreveu, e então a sinfonia toca uma nota errada, tem alguma coisa errada, o regente fez o movimento errado, está vendo? E este é o problema hoje, meus irmãos luteranos, meus irmãos batistas, meus irmãos pentecostais, todos os meus irmãos de todas as diversas denominações, é isso. Estão vendo? Vocês estão tentando apresentar uma nota que foi tocada nos dias de Lutero, nos dias de Wesley. Assim, quando na realidade a folha da música aqui mostra que é outro dia. Estão vendo? Estão vendo? Tocando uma nota de outro dia. Por isso o profeta diz, não estamos mais na era de Lutero. Lutero já passou. Wesley já passou. Estamos na era pentecostal. O profeta disse também que ela já passou. Estamos longe disso. Então vamos tocar a música pentecostal aqui. Estará destoado da sinfonia de Deus. Estão vendo? Estão vendo? Não podemos viver na luz de Lutero. Ele foi um reformador. Reconhecemos a sua parte, mas já tocamos isso. Estamos bem aqui na parte de trás do livro agora. Estão vendo? Não podemos tocar deste jeito. Estamos bem aqui na parte de trás do livro. Vocês lembram do livro escrito por dentro e por fora? E atrás do livro. E os mistérios de Deus que estariam atrás do livro seria a revelação dos 7 trovões. Estamos bem aqui na parte de trás do livro agora. Estão vendo? Não podemos tocar deste jeito. Não podemos vir com os preceitos laodicenses, irmãos, e achar que estamos na coisa correta. Porque Pentecostes já passou. Agora, o único jeito de vocês poderem chegar a fazer isto, meus irmãos, irmãos do mundo, de diversas partes do mundo, eu diria, há somente um jeito daquele regente fazer. Ele tem que entrar no mesmo espírito em que o compositor estava. Aqui está o X da questão. Entrar no mesmo espírito do compositor. Então ele consegue. Ele tem que entrar no mesmo espírito em que o compositor estava. Então ele consegue. E quando a igreja, a própria sinfonia, onde o mundo está observando esses sinais e maravilhas, quando a igreja, o compositor e o regente, todos entrarem no espírito do compositor, então quando dizem os dias de milagre já passaram, isso não toca a nota certa. Mas quando entra no ritmo certo disso, e no espírito certo disso, como se pode fazer isso até que o espírito do compositor desça? Amém. Desculpa. Então, como se diz, os dias dos milagres ainda não passaram, a sinfonia clama amém. Quando tocamos, digamos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a sinfonia clama amém.
Recebereis poder, depois disso, o Espírito Santo vem sobre vós, a sinfonia clama, amém. Eu recebi, não tem mais suposição quanto a isso então. A sinfonia toda está bem, em harmonia com a palavra, simplesmente faz. O irmão Branham bate uma mão contra a outra para ilustrar um gesto ou um movimento contínuo. É isso, é uma coisa grandiosa. O regente e o compositor devem estar no mesmo espírito, e também os músicos devem estar no mesmo espírito para representarem tudo. E o mundo quer saber o que está acontecendo. O comunismo, falam sobre, e me deixam enjoado disso, toda esta integração e tudo mais, e segregação, misericórdia, toda esta bobagem. Quando a vinda do Senhor está próxima, tem alguma coisa que está tocando errado. Receio que o regente tenha saído, regentes tenham saído do espírito do compositor. Quando conseguirmos aquele espírito do compositor, aquele poder original de Deus, que a Bíblia diz que homens de antigamente foram dirigidos pelo Espírito Santo para escreverem esta Bíblia, você verá aqueles 2 pedaços de papel do chinês combinarem justamente como a Bíblia de Deus. E um crente combina, porque ambos estão no mesmo Espírito, aleluia! São ambos a mesma coisa. Eles se encaixam certinho. Glória a Deus. O que precisamos hoje é de regentes. Isto mesmo, de volta à palavra, de volta a crer nela, justamente como ela disse. Porque o regente tem que estar no Espírito. Se estamos dizendo que estamos além, se eu não estiver no Espírito além, não vai adiantar eu falar. Eu vou estar falando uma coisa e vivendo outra. O regente tem que estar no Espírito. O que precisamos hoje é de regentes, isto mesmo, de volta à palavra, de volta a crer nela, justamente como ela disse. Aleluia. Então, se vê a Deus, Ele mesmo. Esse é o desvelar. O drama se tornou real. Aleluia. Hoje dizemos, bem, Ele é um Deus histórico. Sabemos que Ele atravessou o Mar Vermelho, Ele fez tudo isso, e Ele estava na fornalha ardente com os filhos hebraicos. De que serve um Deus da história? Se ele não é o mesmo hoje? O homem sempre glorifica a Deus pelo que Ele fez. Pensa no que Ele fará e ignora o que Ele está fazendo. Ignora o que Ele está fazendo. Aleluia! Isso está no homem fazer isso. Está no homem ignorar. É a mesma coisa hoje, meus irmãos. É a mesmíssima coisa. Que coisa. Vamos voltar e fazer que a sinfonia toque, certo? Onde o mundo possa ver. Jesus diz, quando eu for levantado desta terra, todos eu atrairei a mim. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixa os regentes entrarem no espírito certo, com os músicos e com o compositor, tudo estará bem. Aleluia! Então estamos, nada de suposição quanto a isso. Estamos identificados com Ele então. Hebreus 13:8 disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos identificados com Ele em Atos 2, aleluia. Estamos identificados com eles, com o mesmo batismo, a mesma coisa, tudo que Ele foi então, tudo que Ele é, tudo que Ele foi, tudo que Ele é, nós somos. É exatamente isto, aleluia. Justamente, como se eu quiser ser um verdadeiro americano, tenho que estar identificado com tudo que Ele foi, tudo que Ele é,
tenho que estar identificado com ele. Se eu sou um verdadeiro americano, se sou um verdadeiro americano, então eu desembarquei em Plymouth Rock, local onde os peregrinos cristãos ingleses, chamados de país peregrinos, desembarcaram nos Estados Unidos. Amém? Desembarquei. Se sou americano, você também, você desembarcou em Plymouth Rock com os pais peregrinos. Em Plymouth Rock, quando desembarcaram lá, eu estava com eles. Você também estava. Todos. Eu cavalguei com um Paul Revere, um revolucionário norte-americano, estrada abaixo para divertir do perigo. É exatamente isto. Bem aqui no Valley Forge, eu atravessei o congelado de Delaware, rio dos Estados Unidos, com um bando de soldados, que a metade deles não estavam de sapatos. Eu orei a noite toda, com George Washington, antecipadamente. Eu atravessei o Delaware com uma visão no coração. Somos americanos, sim senhor. No Valley Forge, sem dúvida que atravessei. Dei graça com os pais originais da ação de graças. Os peregrinos, ao chegarem nos Estados Unidos, deram graças a Deus por terem sobrevivido, estabelecendo o dia de ação de graças. Dei graças a Deus. Se sou um verdadeiro americano, eu estava identificado lá naquela mesa. Se sou um verdadeiro americano, eu estava identificado quando fiquei de pé com Stonewall Jackson, líder militar. Se sou um verdadeiro americano, eu estava identificado na festa do chá em Boston, quando houve uma revolta. Sim, senhor. Quando recusamos ser enganados, quando eu era um verdadeiro americano e eu estava identificado aí com isso. Sim, senhor. Olha que coisa. Eu bati o sino da liberdade no 1º 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, em 1776. Eu toquei o sino da liberdade aqui e declarei que somos independentes. Para ser um verdadeiro americano, eu tive que fazer isso. Eu estava identificado com a vergonha dele na Revolução, quando o irmão lutou contra. Tenho que levar a vergonha dele do mesmo modo que tenho que levar a sua glória. Se sou americano, tenho que ser. Estava identificado com ele. Sim, senhor. Eu estava identificado lá em Gettysburg, quando Lincoln fez o seu discurso. Sim, senhor. Eu estive na ilha Wack, em cima daqueles corpos sangrentos dos soldados. Eu me levantei na ilha Wack, em Guam, ajudei a hastear aquela bandeira. Sou um verdadeiro americano, amém? Tudo que ele é, eu sou, e com orgulho disso. Sim, sem dúvida. Tudo o que foi os Estados Unidos, desculpa, irmãos. Tudo o que ele foi, os Estados Unidos, tudo o que ele é, ainda sou isto, para ser americano. Tudo o que ele foi, eu tenho que ser, porque eu estou identificado com ele. O profeta falando sobre o patriotismo da nação dele. Agora veja só, quando ele vem e traz isso para o espiritual, ele diz, a mesma coisa, ser um verdadeiro cristão, tem que estar identificado com isso. Aleluia! Eu preguei com Moisés, ou com Noé, e adverti o povo do juízo que se aproximava, para ser um verdadeiro cristão. Eu estive com Moisés na sarça ardente, vi a coluna de fogo, vi a glória dele. Eu estava com Moisés lá no deserto, para ser um cristão. Tenho que estar identificado com tudo que Deus foi. Amém? Para ser cristão. Eu vi a sua glória, ouvi a sua voz. Não tente me afastar disso com explicações agora, porque eu estava lá. Sei do que eu estou falando. Eu vi o que eu estou. Eu vi o que aconteceu. Sim, Senhor. Eu estava no Mar Vermelho quando vi o Espírito de Deus descer do lado e separar a água, não atravessando por um monte de junco, como estão tentando dizer hoje, mas atravessando um par de mais ou menos 80 pés, 27 metros. Eu vi o Espírito de Deus, atravessei com Moisés aquela terra seca, de lado a lado daquele Mar Vermelho. Encontrei-me no Monte Sinaí, e vi o trovão e relâmpago cair.
Eu comi maná lá com eles. Eu bebi daquela rocha. Ainda estou bebendo hoje à noite, aleluia! Eu estava identificado com os que comeram maná. Eu estava identificado com os que beberam daquela rocha. Eu também estava identificado quando Josué tocou a trombeta e as muralhas de Jericó caíram. Eu estava na toca dos leões com Daniel. Eu estava na fornalha ardente com os filhos hebraicos. Eu estava com o monte Elias, com Elias no Monte Carmelo. Eu estava com João Batista e diante daqueles críticos, eu vi o Espírito de Deus descer e ouvi a voz de Deus dizer: este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Sim, Senhor, sem dúvida que eu estava identificado com ele. É exatamente isso mesmo. Eu estava identificado lá no túmulo de Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro. Eu estava identificado com a mulher junto ao poço, quando ele lhe contou os seus pecados. Sim, Senhor. Sem dúvida eu estava identificado com ele na sua morte. E eu estava identificado na primeira Páscoa. Eu ressuscitei com ele. Estou identificado com ele na sua morte. Eu estava com 120 no cenáculo. Eu estava identificado lá com eles. Eu me sinto religioso. Que coisa. Eu estava identificado lá. Sou um dos tais. Eu estava identificado e eu tive a mesma experiência que eles tiveram. Eu estava lá quando isso aconteceu para ser um verdadeiro cristão. Eu testemunhei o vento impetuoso e veemente que veio. Eu testemunhei isso, senti o poder de Deus quando sacudiu. Eu estava com os que falavam em línguas, eu sentia a unção vir aí, eu estava com eles, eu estava identificado com eles quando o Espírito Santo começou a falar através de línguas com eles. Eu estava com Pedro diante dos críticos em Atos 2, quando ele pregou um grande sermão eu estava identificado com ele. Sim, Senhor. Em Atos 4, quando se reuniram, eu estava com eles quando a edificação chacoalhou. Depois da reunião de oração, a edificação onde se encontravam chacoalhou. Eu estava identificado lá com eles. Preguei com Paulo no Areópago. Sim, Senhor. Eu estava com João na ilha de Pátimos. Eu vi a segunda vinda dele. Eu estava com Lutero na Reforma. Eu estava com Wesley, aquele tição tirado do fogo. Quando houve a grande revolta contra a igreja anglicana, eu estava lá com ele. E aqui estou hoje à noite, em 1964, na Filadélfia, Pensilvânia, identificado com o mesmo tipo de grupo, com o mesmo tipo de experiência. Devo estar para ser cristão. Devo permanecer identificado onde a palavra de Deus está sendo manifestada. Estou identificado com um grupo que sente o Espírito de Deus. Estou identificado com um grupo que sabe que ele está desvelado. Aleluia! Que sabe que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! E sabe que isto não é fanatismo. É Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estou identificado com este grupo aqui hoje à noite. Ainda que chamado de bandos de heréticos, ainda que um monte de fanáticos, ainda que um monte de fanatismo por conta da palavra de Deus, mas não estou envergonhado do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação desses. Aleluia! Estou com eles. Epístolas vivas de que falei, vindicados, Deus velado em forma humana, em homens e mulheres. Deus em morfe de novo, desvelou-se e deu-se a conhecer ao seu povo, o grande rei que colocou de lado a sua glória. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, eu estarei velado para eles, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco e mesmo em vós, até a consumação. Mudando de Lutero a Wesley, continuamente, de glória em glória. Ainda sou o mesmo Deus que vai voltar à glória original. Aleluia!
Ele ultrapassou todo o véu denominacional, toda a barreira do som. Aquele som que diz, isso é fanatismo. Ele ultrapassou isso direto. Som que saiu daí e disse, esta gente é louca. Ele ultrapassou este véu direto. Sim, ele ultrapassou. Vocês não conseguem fazer isso. Vocês não passam de um bando de fanáticos. Ele ultrapassou isso direto. Nada de coisa de cura divina. Ele ultrapassou isso direto. Que coisa. Pois a sua palavra disse que ele ultrapassaria. Não se pode conquistar a palavra de Deus. E aí se encontra ele, ainda hoje à noite, o poderoso conquistador, desde que ele rasgou todo o véu metodista, batista, presbiteriano, qualquer outro tipo, ele ainda se encontra entre o seu povo hoje à noite, inconquistado por tradições. A tradição não pode conquistar ele, aleluia! Inconquistável por tradições. Deixe as pessoas dizerem o que queira, fazerem o que queira, qualquer coisa que queira. Deus vem ultrapassando direto esta barreira de som, aleluia. Lembre-se, contam-me que quando o avião realmente ultrapassa aquela barreira de som, não há limite à sua velocidade. E eu estou lhe dizendo que quando você ultrapassar esta barreira denominacional, de que Jesus foi lá no passado e agora ele já não é, quando você descobrir que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não haverá limite ao que Deus pode fazer aqui, mesmo nessa convenção, e mostrar a este mundo o que eles necessitam. Não uma feira mundial, mas um reavivamento mundial que será enchido e batizado com a presença do Deus vivo, em morfe, desvelando-se em carne humana. Aleluia! Creio que ultrapassou toda barreira, todo véu, nada podia esconder a sua presença. Quando as pessoas ficam famintas no coração, há um véu a ponto de ser ultrapassado. Você pode depender disso. Rasgue todo o véu pelo seu grande Espírito Santo. Glória a Deus. E aqui ele se encontra hoje à noite, o poderoso conquistador, o mesmo ontem, hoje e eternamente, curando o enfermo, batizando os crentes, justamente como ele sempre fez. Ele é o poderoso conquistador. Demônios condenados estão fugindo. Sim, Senhor. Eles sempre estão quando ele está por perto. Encerrando, direi isto. Li uma história há muitos anos atrás sobre um velho violonista. E ele tinha um antigo violino e ia vendê-lo. Já ouviu falar desta história muitas vezes? Já ouvi falar dessa história muitas vezes. E queriam vendê-lo para determinada coisa. E o leiloeiro disse, quem me dá tanto? E creio que lhe ofereceram umas moedas, talvez 50 centavos, ou algo assim. Lá vai um, lá vai dois. Diretamente um homem se levantou na parte de trás. Ele disse, só um minuto. E ele se aproximou e o pegou. Imaginemos que ele tocou há uma fonte cheia de sangue, tiradas da veia de Emanuel. Quando os pecadores nela imergem, perdem todas as manchas de pecado. Então, quando ele o deixou, não havia um olho seco nesse lugar. Então ele disse, quem oferece? Um disse 5.000, 10.000. Ele era inestimável, porque o velho mestre do violino havia revelado a verdadeira qualidade dele. Irmão, irmã, agora deixe o mestre desta palavra que escreveu, o grande Espírito Santo, passar a resina do amor no arco dele, e com isso atravessar o seu coração. Há uma fonte cheia de sangue, tiradas da veia de Emanuel. Você verá o valor integral e verá o Deus desvelado tornar-se bem visível, que ele é justamente o mesmo como quando ele caiu no dia de Pentecostes sobre as pessoas, quando ele, Kenos, a si próprio, esvaziou-se diretamente dentro deles. Isso mesmo. Você diz, irmão Branha, eu tentei, tenho feito isto, aquilo e aquilo mais. Um dia eu estava tendo uma reunião em Klasbach, Novo México, e fomos a uma certa caverna de morcegos lá embaixo,
e tinha aspecto meio assombroso, e descemos lá, e o homem, quando ele chegou lá neste lugar, ele desligou as luzes, e ó que coisa, dá para você imaginar como ficou escuro, estava tão escuro que dava até para sentir, e é mais ou menos desse jeito que os tempos estão se tornando. Quando vemos a igreja que falha em reconhecer a palavra de Deus, quando se vê que as nossas filhas de Sião estão agindo do jeito que estão, quando se vê os nossos irmãos que fumam, bebem, contam piadas sujas e coisas assim, e ainda tentam manter a confissão deles em Cristo, ó que coisa, está escuro, está uma escuridão. Vemos o sinal da sua vinda, aleluia. Haverá sempre a mais escuro pouco, sempre é mais escuro pouco antes do dia. Então a estrela da manhã aparece para saudar o dia, e para anunciá-lo, e mostrar que ele se aproxima, aleluia. Note, aí dentro, quando desligaram isso, tinha uma menininha que berrava, com tudo que tinha. Ele tinha um menininho ao lado do guia, e ele viu quando este guia desligou a luz, assim, e essa irmãzinha estava a ponto de ter um ataque, ela estava berrando, e dando pulos, depois vai acontecer o quê? Qual é o problema? Qual é o problema? Sabe o que ele gritou? Ele disse, não tenha medo, irmãzinha, tem um homem aqui que pode acender a luz. Ouça, irmãzinha, talvez você pense que somos pequenos e na minoria, mas não tenha medo, há um homem aqui que pode acender a luz. Esse é o Espírito Santo. Você crê nisso? Inclinemos a cabeça só por um momento. Desculpem por tê-lo segurado. Ó grande Deus do céu, desvelando-te, desvendando-te, dando-te a conhecer. O grande Rei da Glória, toma estas pequenas ilustrações hoje à noite, deixa que caiam dentro do coração das pessoas, e que vejamos aquele ser dentro do coração das pessoas, e vejamos aquele ser desvelado, aquele que desceu e rasgou o véu do templo, e então diretamente saiu daquele véu, desceu diretamente, entrou em véus humanos novamente no dia de Pentecostes. Tem sempre sido o mesmo, transformando-se de glória em glória. E agora estamos de volta, como toda a natureza age, de volta à semente original, diretamente de uma igreja para outra, e nesta última era aqui, estamos de volta à coisa original, que caiu no dia de Pentecostes, para cumprir toda a Escritura, à luz ao entardecer, as obras que eu faço, também fareis, tantas coisas que tu prometesses em tua palavra. Pai, se houver alguém aqui que ainda não passou além deste véu, ou se houver alguém aqui que apenas imitou uma pessoa que passou além do véu, dá graça hoje à noite, Pai, que possa ser aquele poderoso conquistador que se encontra aqui, cheio de graça e poder para perdoar, conceda, Pai. E enquanto estamos de cabeça inclinada, haveria alguns aqui, quantos diriam assim? Diriam, irmão Branca, estou de mão levantada, ore por mim, fique de cabeça inclinada e levante a mão, quero ultrapassar todo o véu, até que eu realmente possa ver o conquistador, aleluia. Deus abençoe, que coisa, as mãos lá nas galerias à direita, Deus abençoe, galerias na parte de trás, Deus abençoe, sejam bem honestos. À esquerda, levante a mão, diga, irmão Branca, pode ser que já faça anos que sou cristão, mas na realidade, nunca ultrapassei aquele véu, nunca na realidade fiz isto, eu não tenho aquilo que eles tinham naquele tempo. Hoje temos, sou planta de cativeiro aquecido. Pega uma flor que foi cultivada num canteiro aquecido, sou planta de canteiro aquecido. Pega uma flor que foi cultivada num canteiro aquecido, você tem que mimá-la, acariciá-la, pulverizá-la, dar-lhe água. Mas aquela planta original que cresce aqui no deserto, o mesmo tipo de flor, parece que ela não recebe um pouquinho d'água, mas nenhum bicho a ataca, é vigorosa,
É verdadeiramente. Você poderia comparar cristianismo com cristianismo hoje, com o que era naquele tempo? Você poderia imaginar esse grupo, o que chamamos de cristãos hoje, de um lado, a outro do mundo, ser como eles foram depois do Pentecostes, mimados e acariciados, e de uma igreja para outra, e se dizem algo que não gostam, levantam-se e saem? Oh, vocês poderiam imaginar isso? Não. Qual é o problema? É uma reprodução. Michelangelo, que criou o monumento de Moisés, você pode conseguir uma reprodução disso muito barata. Mas o original, aquele que pintou a ceia do Senhor, suponho que esta pintura original custaria milhões de dólares. Se o menos pudesse comprá-la, nem sei onde está, mas você pode comprar uma reprodução barata dela por menos de $1,98. Você pode. E é assim que é hoje. Um cristão barato, uma reprodução, nada mais que uma pessoa que se une à igreja. Pode-se comprá-lo por um cigarro, uma bebida comum, ou para uma mulher de cabelo cortado, lábios pintados. Pode-se comprá-la por qualquer coisa das modas do mundo, mas não se consegue tocar aquela genuína. Aleluia! Eu o vejo em plena vista, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó, cristão, você não quer ser um cristão verdadeiro? Se alguém não levantou a mão, quer levantar enquanto? Vou simplesmente orar. Deus abençoe, Deus abençoe. Ó, isto é ótimo. Apenas vejas, nosso Pai Celestial, a tua palavra não voltará vazia a ti. Fosses tu quem fez a promessa. Sou apenas responsável por dizer que tu dissesses isto. Estou apenas repetindo as tuas palavras. Tu disseste, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Tu prometestes. E Senhor, sabemos que temos essas reproduções hoje, muitos que dizem crer quando não creem, e isto aparece. Mas, Senhor, tem alguns genuínos também. Rogo que tu concedas aqui hoje à noite, que todo homem e mulher, moço e moça, não importa de que nação sejam, que cor sejam, a que igreja pertençam, ó Deus, preencha-os, que vejam a verdadeira manifestação daquele mesmo Jesus hoje, bem entre nós, como ele foi no dia de Pentecostes, quando ele se revelou para esta era, sendo o Espírito Santo. Concede, vendo as palavras cumprirem-se, as profecias acontecerem, comparamos hoje o que se chama a igreja do mundo, ou o Concílio Mundial de Igrejas, e comparamos isto com a promessa em Pentecostes. De jeito nenhum tem comparação. Não podemos mandar lavar nossas roupas sujas com essa etiqueta. Mas, Senhor Deus, se voltarmos para aquela fonte, há um processo de limpeza, aleluia. Então, a nossa experiência e a palavra de Deus combinarão. Então podemos tomar posse do que é nosso. Concede, Senhor, hoje à noite, enquanto eu entrego essas pessoas em tuas mãos, dá a cada um que temos necessidade. Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por ficarem em pé, esperando bastante. Desculpem-me tê-los segurado até as 10h10. Deus esteja com vocês até eu vê-los de manhã. Entrega o culto agora para o mestre de cerimônia. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por permitir-nos encerrar este tema. O poderoso Deus desvelado perante nós, dentro de um subtema, como que a tradição vela a Deus de nós hoje. Ajuda, ó Pai, aqueles que estarão ouvindo, assistindo este culto, seja qual dia for, qual data for, ó Deus bendito, sabemos que está ficando gravado, seja na dimensão humana ou na outra dimensão, está sendo registrado. Nós sabemos que lança o pão sobre as águas e depois de muitos dias a achará. A tua palavra foi entregue, Pai, e ao coração do verdadeiro crente, esta palavra chegará e fará aquilo para o qual foi nos enviado, Pai. Ajude a cada um de todos os teus filhos, a cada filho teu espalhado por toda a face da terra, aqueles que têm passado por provas, por momentos de dificuldades,
tenha compaixão, tenha misericórdia de cada um dos teus filhos, Pai. Sabemos que a palavra vem para nos redarguir, para nos corrigir, para nos orientar. Ó Deus bendito, e estamos dispostos, ó Deus bendito, a sempre estar melhor na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, tu possa derramar sobre os teus filhos aquilo que cada um tem necessidade. Em nome de Jesus Cristo, complete a tua obra, a tua palavra nos corações de cada um dos teus filhos. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, em favor de todos os teus filhos. Amém e amém. Glória a Deus. Nós cerramos aqui a mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Que mensagem, né? Então nós vemos, irmãos, que não deixe que a tradição vele isso de você. Uma vez nós, dirigidos pelo Senhor, trouxemos um tema: não deixe que Laodiceia comande a sua casa. Não deixe que Laodiceia comande a sua casa. A era de Laodiceia era da mulher. E sabemos que mulher representa a igreja. A Bíblia nos diz que mulher representa a igreja. Então não deixe que a igreja comande a sua casa. Quem tem que comandar a sua casa, quem é a casa de Deus? É nós. Não é sua casa física, material. Nós falamos de casa de Deus, somos nós. Não deixe que Laodiceia comande a sua casa, comande a sua vida. Você é a casa de Deus. Quem tem que estar aí dentro é o Espírito Santo. Por isso, a necessidade de sempre buscarmos o Espírito Santo. Se ainda você há alguma dúvida de que você o tem, olhe para a sua vida. Veja se o Espírito de Deus está refletindo nela. Veja se Deus está sendo refletido através da sua vida. Quando você olhar e analisar, você vai saber se realmente você foi batizado pelo Espírito Santo ou não. Realmente você vai ver se há aonde você tem que mudar. Qual é o lugar onde você tem que fazer uma mudança na sua vida. Isso vai mostrar para você que Deus possa nos ajudar a compreendermos estas coisas. Amém? Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Tenha misericórdia de nós, né? Tivemos a dificuldade aí do som, mas eu creio que depois retornou e vocês puderam compreender bem, né, o que se foi lido, né? Então nós agradecemos a audiência de vocês aí, que sempre se esforçam para estar conosco, né, e se esforçam aí, mesmo sendo um horário um pouco mais tarde, mas sempre estão aí do outro lado, fazendo esta audiência, né? Então que Deus possa continuar abençoando a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. E não poderíamos deixar de comunicar aos nossos irmãos, né, que estiveram em o lugar de onde nos acompanharam. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, da HM TV, né, canal HM TV. Temos vídeo novo no canal aí, os irmãos já sabem, né? Dê um tempinho, assistam, dê aquele like. O irmão Jailson tem sido uma bênção na minha vida e uma bênção, creio que na vida de muita gente, né? Tem sido um instrumento de Deus e muitos assuntos ele tem abordado aí dentro do canal dele, né? Da forma que ele tem visto, daí tem sido uma bênção. Então, nós indicamos aí para que vocês possam se inscrever, se não é inscrito ainda, né? E assistir, acompanhar o trabalho que ele tem feito ali através do canal Jailson HM TV. Também tiveram conectado também nosso irmão Cleito do Carmo Vieira, Ferraz de Vasconcelos, né? Deus abençoe o irmão Cleito. Irmão Genaí Teixeira, não sei de onde que é o irmão Cleito, não sei se é o irmão Cleito de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos. Não sei se deve ser não sei se é o estado de São Paulo. Tem conectado nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, né? Irmã Ivonete Lopes e Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul. Irmão Otto Eisenman, daqui de Ariquemes. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmã Keren Apuc e Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso. Deus abençoe. Irmã Luziane Nunes, São Pedro do Piauí. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmão Letácio, Maceió, Alagoas.
Irmã Mari Lúcia, da congregação de Jandira também, pastor Ailton e família conectados de Jandira, São Paulo, Deus abençoe. A todos os nossos irmãos, irmã Carmelita, irmão José dos Santos também conectado, Deus abençoe. Jandira, São Paulo, né? Esses foram os que comunicaram suas audiências, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, da mesma forma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, e após o louvor já estaremos despedidos. Amanhã temos live através do canal Osmil, todos estão convidados, e sábado, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente para seguir alimentando nossas almas com a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Civilização de fé. Eles voam como águias e se alimentam de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eles rompem com a gravidade, eles trazem a eternidade em si. A eternidade. Eles podem ministrar, eles têm acesso ao santo lugar. Eles discernem o tempo e a estação, eles são os valentes de Gideão. Eles são civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé são aqueles dos pais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé são aqueles uns dos pais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Eles enxergam o invisível e desafiam o impossível pela fé. Pela fé. Eles receberam um novo nome, eles viram o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, em poder e glória. Eles são os filhos do jubileu, predestinados para ter o que Adão perdeu. Eles reaviram a possessão e deixaram a obra da escravidão, porque eles são civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé são aqueles uns dos pais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Civilização de fé, uma nova
eles captaram a visão de Neemias para reconstruir os muros. Eles falam uma língua incompreensível, Seus trovões, teofanias, redenção. O mundo não entende. Eles podem ir onde Enoque foi, caminhar em todas as dimensões. Eles têm o segredo da adoração e entra em sua presença por revelação. eles são civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles uns dos tais do profeta, profecia, cientistas civilização de fé, nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles uns dos tais do profeta, profecia, cientistas No princípio, Satanás se filtrou no Éden, chegando primeiro ao ventre da mulher. Corrompeu o paraíso, trouxe morte e escuridão, mas Deus vingaria sua intromissão. E no entardecer, em silêncio ele desceu, em pleno Éden satânico, sua esposa pra se escolher. Um povo feito à sua imagem, seu sangue, sua linhagem. Enquanto o mundo nada sabia, ele a conheceu, ele a conheceu, e ela concebeu. civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, Do profeta, profecia, cientistas civilização de fé, Nova criação. uma nova criação. Astronautas vivendo em órbita Astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles uns dos tais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Civilização de fé, uma nova criação. astronautas vivendo em órbita De uma outra dimensão.
coração de fé. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.